Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Semana, né? Última semana de agosto, teremos Copa do Brasil, quartas de final, primeira partida, né? Primeira partida que tem tanta importância como a segunda, né? Lógico, quando você chega na segunda partida, você já tem um cenário mais desenhado em relação à decisão, porque não vai ter mais jogo. Para a primeira partida está tudo em aberto. Para a segunda partida, poderemos ter algum favorito em relação à classificação ou não, dependendo, obviamente, do primeiro resultado. Então, o primeiro jogo tem muita importância. O primeiro jogo tem características únicas, diferentes das características do segundo jogo. Então, tem muita importância, tanto para quem joga fora quanto para quem joga em casa. Um resultado fora de casa positivo é meio caminho andado para a classificação. Uma goleada sofrida pode ser o fim do sonho. Uma goleada aplicada. Um empate deixa tudo em aberto, mas dependendo das circunstâncias do empate, pode ser bom para um ou para o outro. Então, o primeiro jogo tem a sua importância. Muitos dizem que o primeiro jogo geralmente é um jogo mais xoxo, mas isso vai muito quando é campeonato regional. Final, estádio único, 2 jogos, geralmente o primeiro jogo é mais... Ninguém quer dar sopa pro azar. Então, faz aquele jogo protocolar. Agora, no mata-mata de Copa do Brasil é diferente. Ou de Libertadores é diferente. Porque um jogo é na sua casa e o outro na casa do adversário. Então, o primeiro jogo, se for um jogo protocolar, é melhor para o visitante. Então, tem toda uma estratégia, todo um pensamento. E aí, quando eu falo em estratégia, estratégia mesmo. Estratégia para se classificar. Porque quando você joga um campeonato brasileiro, você faz uma estratégia para ganhar aquela partida que você está jogando. Mata-mata, você tem que fazer uma estratégia para 180 minutos. Para 180 minutos. Porque são 2 jogos. Lógico, você não pode atropelar as coisas. Pensar no segundo jogo, você jogar o primeiro. Isso aí todo mundo sabe. Mas você tem que ter uma estratégia. Principalmente se tiver algumas circunstâncias na situação. Exemplo, parte física. Tem alguns times que estão nas quartas de final da Copa do Brasil que estão mais desgastados do que outros. Então, tem que se elaborar estratégias. Quem está melhor fisicamente, fazer um jogo mais corrido para cansar o adversário. Quem está mais cansado, tentar quebrar o jogo, picotar o jogo para não ter um jogo corrido, para não se cansar muito. Ou seja, tem aí estratégias aceboladas de tática, técnica. Ah, o meu time não muda a estratégia nunca, eu vou jogar do mesmo jeito sempre. Alguns gostam disso. Eu não sou muito de mudar completamente estratégia, mas existem situações que você tem que ter uma mudança, você tem que dar uma adaptada, né? E alguns treinadores falam isso, né? E eu concordo muito com isso, que dependendo do jogo, você tem que fazer algumas alterações. Você não pode perder a sua característica, mas adaptar, dependendo do adversário, eu acho bem salutar. Então vamos lá para a gente dar uma passada nos 4 jogos que teremos nesse meio de semana. Jogos quarta e quinta, se eu não estiver enganado, vou até dar uma olhada aqui na tabela. Quarta e quinta, deixa eu só botar o óculos aqui. Exatamente, 2 jogos na quarta e 2 jogos na quinta. Falar aqui sobre o chaveamento. E aí, dar um palpite
para o primeiro jogo. Palpites para o primeiro jogo. Não é palpites para quem vai se classificar. Não. É palpite para o primeiro jogo. Tem algumas torcidas, né, que confiam muito no seu time. Alguns beiram até a soberba. Outros torcedores mais cautelosos. Mas isso tem em qualquer time. Se você pegar canais do São Paulo, tem canais do São Paulo que estão falando que o São Paulo é favoritaço contra o Atlético Mineiro, fora e dentro de casa. Tem canais do Bahia que estão falando que o Bahia é muito favorito contra o Flamengo no primeiro jogo. Tem canais do Flamengo que falam que o Flamengo é favorito para se classificar. Tem canais do Atlético Paranaense que diz que contra o Vasco é muito favorito. Ou seja, todos os times têm canais, né, dos seus times que alguns estão mais com o pé no chão, outros mais preocupados. Então é tudo mundo falar, o time tá, a torcida do time tal tá com soberba, a torcida do time tal. Cara, cada um tem um ponto de vista. Lógico, não pode viajar na maionese. Não. O primeiro jogo, jogando em casa, eu vou porrar, vou meter uns 4-0, 5-0 e já vou estar classificado. Pode até acertar o placar, mas pelos confrontos, os confrontos ficaram muito bem encaixados, na minha opinião, ficaram muito bem encaixados. Tá? Os confrontos. Poderemos ter alguma goleada? Cara, não acho que teremos goleada, mas futebol é imprevisível. Acho que serão 4 jogos bem equilibrados. Bem equilibrados. Tem alguns times que vivem momentos melhores, né? Então, podem levar alguma vantagem no todo, nos 180 minutos. Mas a gente não vai falar aqui dos 180 minutos. A gente vai falar do primeiro jogo. Tá? Então, eu peço a você, meu amigo torcedor de São Paulo, Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, Vasco da Gama, Atlético Paranaense, Juventude, Corinthians e todos os outros que vão torcer para alguém e secar alguém. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo da descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é de coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito no canal. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Beleza? Então vamos começar, cara. Quando eu falo aí dos canais, né? E aqui eu não tô criticando ninguém. Não tô criticando ninguém. Eu vou te dar um exemplo, né? E aqui de uma torcida que acompanha bastante o canal. Eu vi os comentários, não foi desse canal que eu vou falar aqui. Foi canais que cobrem o Flamengo. Eles colocaram uma matéria, né, dizendo: olha a soberba dos torcedores do Bahia. Bom, esse canal que eu vou falar fala do Bahia, tá? Mas, cara, é o ponto de vista. Mas eu também já vi canais do Flamengo que falaram muito parecidos. Tá? Ó, um desses canais, o SMB Lives, eles colocaram lá que um dos debatedores que estava lá, ou 2 debatedores, falaram que o Bahia é muito favorito para o primeiro jogo contra o Flamengo. Cara, é uma questão de confiança. Uns podem achar que é soberba, outros podem achar que é confiança. Mas, em compensação, teve canais do Flamengo também. Paparazzo,
Guilherme e outros, que também falaram que o Flamengo é favorito. Uns falando que é favorito para classificar, outros falando que é favorito pelo primeiro jogo. Canais do São Paulo falaram que o São Paulo é favorito contra o Atlético Mineiro nos primeiros jogos, nos dois jogos. Então, cara, cada um fala o que quer, porque tem público para tudo. Tem torcedores do Flamengo que acham que vai ser um jogo muito difícil. Tem torcedores do Flamengo que estão muito confiantes. Tem torcedores do Bahia que acham que o primeiro jogo vai ser mole, vai lá e vai porrar. Tem torcedores que têm um pé atrás, né? Tem torcedores que pensam, não, tem que ganhar, porque se não ganhar lá vai ser complicado. Ou seja, esses papos que existem antes os jogos, cara, eu não levo muito em consideração, principalmente quando são canais específicos de clube, tá? Porque muitos desses canais, ou a maioria, quer engajamento, quer like. Então ele faz uma pesquisa para saber o que a torcida está falando e fala o que a torcida pensa. E a torcida acompanha. Não vejo nada demais, irmão. Cada um briga pelo seu ganha-pão. E muitos desses canais vivem do canal, né? E cada um briga com a arma que tem. Então, sinceramente, você acompanha se quiser. É igual que o canal. Tu não gosta do que eu tô falando, você não me acompanha, pô. Simples assim. Não precisa escrever nada, nem me ofender. Só não acompanha. E aí isso vale pro São Paulo, pro Atlético Mineiro, pro Flamengo, pro Bahia, pro Juventude, pro Corinthians, pro Atlético Paranaense, pro Vasco. Entendeu? Eu não acho muito legal, né? Você não ter uma opinião própria e ficar pesquisando para saber o que a torcida fala para falar aquilo que ela quer escutar. Não acho isso legal. Eu não faço. Mas tem uns que fazem, então, irmão. E cada um tem um livre-arbítrio de ver, assistir o que quiser. Alguns gostam muito de mentira e outros não. Né? Então, cara, temos 4 jogos interessantes e bem nivelados. Pegando aqui, a gente tem São Paulo e Atlético Mineiro. Cara, São Paulo e Atlético Mineiro hoje vivem momentos. Deixa eu dar uma olhada aqui. O São Paulo é o 5º colocado no Campeonato Brasileiro. O São Paulo avançou, né, para as quartas de final também da Libertadores. O Atlético Mineiro também avançou para a Libertadores. São 2 times que vêm numa batida muito grande. De Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Isso é uma parada complicada. E que vão se enfrentar. Então, nesse ponto, os dois estão igual. Os dois chegam no final de agosto disputando 3 competições. O São Paulo está um pouco melhor no Campeonato Brasileiro. Está ali na 5ª colocação com 41 pontos. Muito à frente do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está na 8ª colocação com 30 pontos. Hoje o Atlético Mineiro não briga por Libertadores. E o São Paulo está ali brigando pelo título. Eu coloco o São Paulo brigando pelo título. Rapaz. Essa mudança de tempo é difícil. O corpo é complicado. Então, vive momentos diferentes. O São Paulo ganhou do Vitória no último jogo. E o Atlético Mineiro, pelo campeonato brasileiro, deixa eu pegar aqui. O São Paulo. Cadê, rapaz? O Atlético Mineiro perdeu para o Fluminense em casa. O Atlético Mineiro perdeu para o Fluminense em casa, pelo Campeonato Brasileiro. E o São Paulo ganhou do Vitória em casa de 2-1. O momento é melhor do São Paulo. Mas
eu acho que encaixou porque são dois times que estão em 3 competições. O elenco do Atlético Mineiro não é ruim, mas o futebol do Atlético Mineiro não condiz com o que o elenco tem. O São Paulo não. São Paulo vive um momento melhor. Se você for falar num panorama rápido, obviamente o São Paulo é favorito. E o primeiro jogo é mano de campo do São Paulo. Então o São Paulo tá as 3 competições igual ao Atlético Mineiro. O São Paulo vem no momento melhor no Campeonato Brasileiro, bem melhor, por sinal. E eu vejo o time do São Paulo e o Atlético Mineiro, em relação ao elenco, bem parelhos. Mas o momento é bem, na minha opinião, o momento é bem melhor do São Paulo. Então, para mim, para esse primeiro jogo, até por características, campo, eu vejo o São Paulo favorito. Na minha opinião, esse primeiro jogo, se eu dando um palpite, para mim vem vitória do São Paulo. Para esse primeiro jogo, eu coloco vitória do São Paulo. Mas acho que foi um jogo bem encaixado, tá? São Paulo e Atlético Mineiro. Quarta-feira, 9h30 da noite. Isso. Também na quarta-feira teremos Bahia e Flamengo. O Bahia eliminou o outro carioca, que foi o Botafogo. Está na parte de cima da tabela. O Flamengo é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro e o Bahia é o 7º colocado. Não, é o 6º colocado. Isso. É o 6º colocado. O Bahia tem 39 pontos, o Flamengo 44. Ou seja, estão próximos ali. Os dois na parte de cima da tabela. Dois times que têm bons elencos. O Flamengo está contratando mais jogadores agora, porque perdeu 2 jogadores para a temporada, o Cebolinha e o Vinha, né? O Bahia tem alguns jogadores que machucados, perdeu o Ratão para esse primeiro jogo, mas pode ter o Ademir. São times que têm elenco para jogar do mesmo jeito. O Bahia hoje joga com a formatação de início, com 4 no meio campo, com toque de bola e aproximação. O Flamengo também tem jogadores para jogar da mesma maneira, mas o treinador não é. Os treinadores não são iguais. O Tite não pensa igual ao Rogério Ceni. Eu gosto mais do jeito do Rogério Ceni, tá? Mas o Flamengo tem condições de espelhar o Bahia. E o Bahia tem condições de espelhar o Flamengo no caso do Flamengo jogar com 2 pontas abertos. O Bahia também tem jogadores para fazer isso. Então, na minha opinião, são 2 elencos que dá para se espelhar. Ou jogar em transição, ou jogar de posse de bola. A diferença é o treinador. A diferença são o pensamento dos treinadores. E qual é o pensamento do treinador para essa primeira partida? O Rogério vai com sua posse de bola. O Rogério não vai na transição. O Rogério vai para ficar com a bola e pressionar o Flamengo. O Flamengo já teve fase que ficar sem a bola incomodava bastante o Flamengo. Hoje o Flamengo ficar sem a bola já não incomoda tanto por causa do Tite. Já em relação ao Rogério Ceni, incomoda. Se o Rogério Ceni pegar um time que fica muito com a bola, o time do Bahia vai ficar incomodado. Ou seja, são elencos que podem jogar exatamente iguais, mas o que vai diferenciar é o treinador. E nessa primeira partida, tem até um vídeo aí no canal, acho que a posse de bola vai ser toda do Bahia. Toda do Bahia. Vai ser, na minha opinião, um time atacando e o outro contra-atacando. O Bahia atacando e o Flamengo contra-atacando. Vai ser uma surpresa muito grande se isso não acontecer. Além do mais, o Flamengo é um time mais cansado do que o Bahia. Porque o Bahia só tem 2 competições, não jogou semana passada, o Flamengo jogou na altitude. Então, acho que o Bahia pode aproveitar a parte física. Na minha opinião, de palpite, ou dá empate ou dá Bahia. Empate ou Bahia. Não consigo enxergar o Flamengo ganhando fora de casa. Para mim, ou dá empate ou dá Bahia. E eu vejo uma vantagem para o Bahia
principalmente na parte física. Acho que o Bahia tem que explorar bastante a parte física. Principalmente na metade do segundo tempo para lá, que isso pode ficar muito gritante, a parte física a favor do Bahia. Então, para mim, os palpites são empate ou Bahia. Aí você tem na quinta-feira... e lembrando, o mano de campo é do Bahia. E aí na quinta-feira você tem Vasco e Atlético Paranaense. Vasco e Atlético Paranaense que jogam nessa segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. Eles se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense é o 9º e o Vasco é o 10º. Os dois estão muito próximos. Mais um confronto que se encaixou. Flamengo e Bahia estão próximos na tabela. Tem muitas coisas parecidas. E Atlético Paranaense e Vasco, que vão se enfrentar agora pelo Campeonato Brasileiro, mas estão muito próximos ali também. Acho o time do Atlético Paranaense melhor. Acho o time do Atlético Paranaense melhor do que o do Vasco. Mas estão no Campeonato Brasileiro colados. Então, outro jogo para mim que se encaixa. Para mim o São Paulo e o Atlético Mineiro se encaixa. Bahia e o Flamengo se encaixam. E Atlético Paranaense e Vasco. Cara, não acho que Atlético Paranaense e Vasco será um jogo bonito. Vai ser um jogo bem disputado, bem lutado. O primeiro jogo é mano de campo do Vasco, então vai ser aqui no Rio, né? Não sei se vai ser no Maracanã ou em Januário. Vasco e Atlético Paranaense. Cara, o Vasco melhorou muito, né? O Atlético Paranaense tem uma forma de jogar o mata-mata que o Atlético Paranaense também não esquenta e fica com a bola. O Vasco da Gama tem a situação de ter que fazer um resultado em casa, porque jogar contra o Furacão lá é bem mais difícil. Então, para manter viva a chance, o Vasco tem que fazer o resultado aqui. Elenco por elenco, ou time por time, para mim, o elenco e o time do Atlético Paranaense é melhor. Mas estão próximos na tabela. Cara, acho um jogo muito equilibrado. O Atlético Paranaense, igualmente ao Flamengo, na minha opinião, não vão esquentar em ficar com a bola e vão ficar muito satisfeitos com o empate. Na minha opinião, acho a probabilidade do Atlético Paranaense vencer o Vasco muito maior do que a probabilidade do Flamengo vencer o Bahia. E São Paulo Atlético Mineiro. Cara, eu não acho que vai dar empate. Para mim, o São Paulo ganha. Acho a não característica do time. O Bahia é 100 vezes melhor do que o Vasco. Não estou fazendo comparação. Mas eu estou falando de jogo. Acho que vai ser muito parecido o Atlético Paranaense não ficando com a bola e dando a bola para o Vasco. Apesar do Vasco não ter essa característica de posse de bola. Diferente do Bahia, que vai jogar contra o Flamengo. Cara, Vasco e Atlético Paranaense. Vai ser um jogo enrascado, complicado para os dois lados. Esse é o tipo de jogo que ao final pode terminar nos pênaltis, na minha opinião. São Paulo Atlético Mineiro, você acha que termina nos pênaltis? Não acho que termine nos pênaltis, não. Bahia e Flamengo, pode terminar nos pênaltis? Sim, acho que pode. Mas Vasco e Atlético Paranaense é o que eu acho que tem uma chance de terminar nos pênaltis grande. Então, cara, Vasco e Atlético Paranaense, eu acho que esse primeiro jogo dá empate. Tu não acha que dá vitória do Vasco? Não. Primeiro jogo, Vasco e Atlético Paranaense, pra mim, dá empate. O Atlético Paranaense vai jogar para não tomar gol. Para mim, dá empate. E o último jogo na quinta-feira, Juventude Corinthians. Para mim, esse jogo é o que tem tudo para terminar nos pênaltis. Esse jogo tem característica de ser 2 empates sem gols. 2 empates sem gols. Mais ou menos o que aconteceu com o Grêmio e Corinthians. 2 empates sem... Foi com o Corinthians que o Grêmio foi eliminado? O Grêmio foi eliminado da Libertadores pelo Fluminense, né? E pelo Corinthians, né? Na Copa do Brasil. Foi isso? Acho que foi, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Exatamente. Tem essa característica, porque o Juventude, para mim, é a surpresa. O Juventude joga em casa contra o Corinthians.
O Juventude vai atacar? Vai, mas o Juventude não vai querer perder. Então ele vai atacar para não perder. Então vai arriscar pouco. E o Corinthians vai querer o empate para levar o jogo de volta em casa. Cara, esse aí é o único jogo que eu digo o seguinte, irmãos, esse jogo tem cara para ter 2 empates. E uma probabilidade muito grande de ter 2 empates em 0-0. Juventude e Corinthians. O Corinthians está na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, e o Juventude é o 12º com 28. O Juventude está mais tranquilo em relação ao Campeonato Brasileiro. E o Corinthians na zona de rebaixamento. Mas também achei um jogo que se encaixa até para as características do time. Nenhum time é melhor do que o outro. Cara, Juventude e Corinthians, para mim, o meu palpite é empate. Eu já dou até para outro jogo, empate também. Então, Juventude e Corinthians, empate. Então, achei que as quartas de final ficaram com jogos, aqueles jogos casados. Não tem luta de MMA casada. Eu acho que essas quartas de final ficaram confrontos bem casados. Bem casados. São Paulo, Atlético Mineiro, Bahia e Flamengo, Vasco, Atlético Paranaense e Juventude e Corinthians. Jogos bem casados. Para mim, o jogo que tem uma característica que pode ser um jogão pela qualidade técnica é Bahia e Flamengo. Mas eu não acredito muito pelo caso do Tite, da maneira do Tite jogar. Mas tem cara de ser um jogão. São Paulo e Atlético Mineiro tem cara que possa ser um jogão também, pelas características. O Vasco, Atlético Paranaense, Juventude e Corinthians eu acho muito difícil ser jogão, pela qualidade dos times. São Paulo e Atlético Mineiro tem possibilidade de ser jogão, mas se eu fosse apostar em jogão, seria Bahia e Flamengo. Principalmente pelo jeito do Bahia. Não pelo jeito do Flamengo, mas pelo jeito do Bahia jogar. Poderemos ter algum visitante vencendo? Sim, poderemos. Eu acho que nos 4 jogos tem possibilidade do visitante vencer. Porém, na minha opinião, o jogo que tem uma possibilidade maior do visitante vencer, na minha opinião, é o Atlético Paranaense, em relação ao Vasco. Então, acho eu que nessa primeira rodada, acho muito difícil os mandantes perderem. A probabilidade de um mandante perder, para mim, é maior no jogo Vasco e Atlético Paranaense. Então, tá aí a minha visão e meus palpites. Então, São Paulo e Vasco, para mim dá São Paulo. Bahia e Flamengo, ou da Bahia ou da empate. Vasco e Atlético Paranaense, para mim dá empate. Mas poderemos ter uma vitóriazinha do Atlético Paranaense, mas eu vou de empate. E Juventude, Corinthians, empate. Então, São Paulo, Bahia ou empate, Vasco, Atlético Paranaense, empate, e Juventude, Corinthians, também empate. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Fui!